do Senhor para louvar e bendizer ao nome santo do nosso Deus. Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar conhecendo mais uma família em Cristo, nossa irmã missionária Silvia. Deus, Ele tem abençoado, louvado seja Deus por isso. Aleluia. E eu quero compartilhar com a igreja uma palavra que vem falando no meu coração. Uma palavra que vem falando ao meu coração nesses últimos dias. No livro de Salmo, livro de Salmo de número 52, o versículo 8, que diz assim: mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Aleluia. Essa palavra ela vem falando muito ao meu coração esses últimos dias, porque Davi na sua vida encontrou muitas dificuldades, Davi encontrou muitos adventos, muitas barreiras. E quando nós olhamos para essas barreiras, nós começamos a ver que a primeira barreira que Davi ele encontrou na sua vida foi a barreira familiar. E logo após isso foi a barreira da sociedade, do meio onde ele vivia. E depois disso ele começou, aleluia, a debater, a se encontrar com diversos adversários, com homens e mulheres, aleluia, que estavam contra ele, contra a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu louvo a Deus porque Davi, ele enfrentou todas as dificuldades, ele passou por tantas perseguições, ele enfrentou tantos embates dentro da sua família, até a qual o seu próprio filho se levantou para tentar matar ele e tomar o reinado dele. Aleluia. Quantas das vezes nos encontramos assim? Existe alguém que é nosso próximo, que está ao nosso lado, e que muitas das vezes podemos até pensar em confiar naquele, mas muitas das vezes essa pessoa abre espaço não para que o Espírito de Deus venha usar, mas que o Espírito imundo venha se apoderar. Aí começa a dificuldade, aí começa o desafio, aí começa Deus a provar o que se passa dentro do meu e do teu coração. Porque o Senhor Jesus, ele falou assim: olha, até o teu inimigo tu vai amar ele, e se tu tiver de perdoar, tu perdoa 70 vezes 7. Glória a Deus. 490 vezes. Aí começa a primeira barreira, que agora é espiritual, é você e Deus. Porque se fosse você e o diabo, aleluia, Deus ele ia falar, mas o Senhor ele diz uma coisa na sua palavra em Deuteronômio 8, que o Senhor permitiu Israel entrar no deserto e ficar 40 anos por causa da sua murmuração, porque Deus queria saber o que se passava dentro do seu coração. Será que tu está reclamando e murmurando? E o que Deus ele está encontrando como fruto? Ao invés de orar, ao invés de clamar, ao invés de falar: Senhor, muito obrigado por tudo que está acontecendo, eu começo a murmurar, eu começo a reclamar, e o tempo que era para reduzir começa a aumentar e aumentar e aumentar. Nai de cola sube, nai. Eu queria entrar no mistério do azeite, mas o Senhor não está deixando. E Davi ele começa a ver essa barreira, e ele começa a ser quebrado, ele começa a ser tratado, ele começa a ser, aleluia, amassado na mão do oleiro, que muitas das vezes pedimos: Senhor, faz a minha vida como um vaso novo na mão do oleiro, mas é difícil ser amassado na mão do oleiro, é difícil entrar no querer de Deus, é difícil se encontrar no centro da vontade de Deus. Mas o Senhor ele dá graça, mas o Senhor ele sustenta, porque a minha vida e a tua vida está debaixo da promessa que ele fez. Tu pode até estar fraco, mas tu ainda está debaixo da promessa.
Senhor. O povo de Israel, minha filha, eles passaram 40 anos no deserto por causa da sua murmuração. Mas em 40 anos, de dia e de noite, eles estavam debaixo da proteção do céu. Eles estavam debaixo das mãos do Todo-Poderoso. Será que você pode começar a entender isso? Que passe o que passar, enfrente o que enfrentar, a tua vida está debaixo da mão de Deus. Deus ainda está no controle e as coisas não estão desandando, não. Está tudo debaixo do controle de Deus. Está tudo debaixo da direção de Deus. Até o vento que se levantar para balançar o barco, ele foi permitido pela vontade de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Davi olhou para si, ele enfrentou muita coisa. Um homem que estava debaixo da promessa, Silvia. Ele olhou para si, ele falou: olha, eu poderia estar ali no palácio, porque eu fui ungido rei. O próprio Deus usou o profeta da época, Samuel. E Samuel não ia fazer nada se não fosse da vontade de Deus. Justo Samuel, profeta, juiz e ainda governador daquele povo por um certo tempo. E muitas das vezes há um momento em que a gente olha e questiona aquela promessa. A gente olha assim: mas Senhor, logo assim que o Senhor quer cumprir a tua promessa, eu sei que tu está na direção, mas tem que ser por esse caminho, tem que passar nessa estrada, tem que enfrentar essa subida, tem que enfrentar esse vale. Na chão da Deus está aqui, meu irmão. Eu estou falando isso não é para ventilador e nem para parede, e muito menos para o banco que está sentado aqui nesse lugar, não. Porque Deus, ele não chama ninguém para ser membro de banco. Membro de banco é prego. Deus chama homens, mulheres, homens, jovens e crianças para ser um instrumento na mão dele. É você olha assim: ah, Tarcísio, será que Deus, ele tem uma obra na minha vida? Tem. Talvez a obra que nós pensamos e que nós olhamos muitas das vezes são de pregar para multidões, são de pregar para igrejas enormes. Deus já me levou a igrejas enormes. Deus já me levou a igrejas para mais de 600 membros para trazer uma palavra. Mas a melhor coisa foi pregar naquele lugar pequenininho. Sabe por quê? Porque quando a gente alcança as grandes coisas, os nossos olhos e o nosso coração se envaidece e começa a tomar espaço, e o espaço quer voltar para ser do mestre, a descer o fogo do alto e está ali tomando conta de tudo, está tomado pela vaidade. Ei, é por isso que Deus quebra e fala: não, é na humildade, ainda tem que descer, mas eu sou Deus da terra e não mudei a minha palavra. Glória a Deus. Aleluia. Começa no pouquinho, sendo fiel no pouco e no muito te colocarei. Começa no pouco. Ora 5 minutos, ora 10, daqui a pouco ora 15, ora 20. Existem os jovens novos convertidos na minha igreja, que eu falei: olha só, vocês estão na disputa. Porque um falou assim: a primeira vez que eu preguei 5 minutos. Um dia de domingo, que a mensagem era para ser de 40, foram 5 minutos. O outro olhou assim: não, eu preguei no culto jovem e durou 8 minutos porque eu cronometrei. Eu falei: é assim mesmo. Certo dia eu encontro o jovem, eu olhei assim: e aí, quantos minutos foi? Hoje já foi 16. Eu olhei e falei: que maravilha. E a próxima vez quanto vai ser? Eu falei: a próxima vez eu vou ter que trazer água, porque você vai durar mais do que Tarcísio pregando. Aleluia.
E assim começa a nossa trajetória. E eu começo a observar nisso, que Davi, ele olha para si e fala: eu passei, eu enfrentei, não foi ninguém que me contou, não, fui eu que vivi, eu tive a minha experiência, mas em tudo que eu passei, eu continuo me considerando como a oliveira verdejante plantada dentro da casa de Deus, dentro da presença de Deus. Não importa o tamanho da tua árvore, não importa o tamanho da sombra que tu tem feito, não importa a quantidade de fruto que você tem produzido, não importa quantas folhas vistosas você está expondo, mas o que importa é que você, passando o que passar, está plantado na terra fértil, está no lugar certo, está no lugar onde a terra é firme e a água é boa, aonde existe um pastor que cuida. Eu achei como não. Amém de como subinário. Eu já vou terminar. E a gente olha Davi, e Davi fala: eu sou como oliveira verde. E a oliveira, se nós olharmos, ela produz azeitona, e essa azeitona produz o azeite de oliva. Só que para produzir o azeite de oliva, a gente olha assim: é fácil, é só colher azeitona, amassar e está tudo certo. Não. Para produzir azeite tem que passar na moenda. E naquele tempo não existia uma moeda só, não, é um mistério. Existiam no mínimo 4 tipos de moeda. Aleluia, que eu começo a observar isso, que aleluia, aquela azeitona, ela passava pelas 4 rodas de pedra, pelas 4 moedas que existiam. Quer fazer a vontade de Deus? Esteja preparado para passar na moeda, porque na fornalha está muito quente. O Senhor está tirando a fornalha e está botando a moeda agora. O vento vai soprar para dar uma brisa, mas te prepara. O que tu não passou na fornalha, tu vai passar na moeda. Mas eu vou passar contigo, eu vou estar do teu lado, da chama canarábia, te sustentar até o fim. Até o fim. Tu não vai parar no meio do caminho, tu não vai pedir ajuda para a canarábia, tu não vai pedir ajuda para o homem e para a mulher, não. O Consolador é que vai vir te ajudar, porque a glória é dele. E se o homem te ajudar, o homem vai querer a glória para ele, vai falar: ei, no teu testemunho eu vou aparecer como testemunha, mas para dizer que fui eu que te ajudei. Deus está aqui, meu irmão. Se tu pode, abre teus lábios e glorifique a Ele, exalte a Ele. Se Ele merece, exalte a Ele. Passar na moeda é bom. É difícil, dói, mas é bom. Porque tu está passando é porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, existe um propósito. E existe algo que Deus quer revelar, aleluia, através desse processo. A primeira moeda que passava naquelas azeitonas que eram colhidas, aquele primeiro azeite, ele era, aleluia, produzido ali. Aquelas azeitonas eram amassadas na primeira pedra, e elas produziam um azeite que era usado na unção, ou seja, aquele azeite que Samuel usou para poder ungir a cabeça de Davi, era um azeite produzido na primeira passagem daquela pedra. E muitas das vezes a pedra começa a passar, a moeda começa a passar, e às vezes nós reclamamos. Ei, não reclama, porque o azeite que está sendo produzido na primeira moeda é o azeite para
confirmar a tua chamada, é um azeite para confirmar o